A gente já começa falando sobre o presidente dos Estados Unidos, que fez duras ameaças à Rússia, caso não ocorra um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia. Quem chega com todas as informações, todos os detalhes, é o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano. Explica essa história pra gente. Eliseu, do que está falando o presidente Donald Trump? Qual é a ameaça dessa vez? Oi, Nelson. Muito boa tarde para você. Boa tarde também para todo mundo que acompanha o nosso 3 em 1. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque hoje o dia está quente por aqui, viu? Existem muitas falas de Donald Trump somente de hoje, viu? E até o momento para a gente repercutir, mas o dia ainda não acabou por aqui e, pelo visto, promete, viu? Trump agora está ameaçando a Rússia com tarifa de até 100% se não houver um cessar-fogo imediato com a Ucrânia. A fala foi feita ainda há pouco lá na Casa Branca em Washington, na capital americana. Donald Trump estava acompanhado do secretário-geral da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, esse clube de países que se defende. O Mark Rutte estava com ele, falando sobre essa questão da guerra, da intensificação dos ataques lá no leste europeu por parte dos russos. E aí, em meio a essa nova escalada dos conflitos lá no leste europeu, Donald Trump declarou hoje que pretende impor tarifas de até 100% contra produtos russos, caso o Kremlin não aceite um cessar-fogo com a Ucrânia nas próximas semanas. E deu prazo, viu, Kobayashi? 50 dias. Trump afirmou que está dando esse prazo de 50 dias para que a Rússia interrompa os ataques e aceite uma proposta de suspensão das hostilidades. Agora, se isso não ocorrer, a partir de setembro, todas as exportações russas sofrerão tarifas de 100%, disse o presidente. Ele ainda justificou a medida como uma resposta necessária à recusa de Vladimir Putin em negociar uma saída pacífica. Além das ameaças tarifárias, Kobayashi, Trump ainda anunciou que os Estados Unidos e os aliados da OTAN vão enviar armamentos para a Ucrânia. Muito obrigado, Eliseu Caetano, com todas as informações aqui sobre esta ameaça feita por Donald Trump em relação à Rússia, esse conflito que se estende já há tanto tempo. Eliseu Caetano, a gente se vê aqui na programação da PAN. Quero chamar já o Alan Gani. Como é que você vê essa ameaça? Mais taxação envolvida. Agora virou a principal arma dos Estados Unidos. Alan Gani, não é só o bombardeiro, aquela B-2, aquilo tudo que a gente já viu recentemente. Agora a arma do Trump é taxação. E aí? Não, e inclusive o secretário do Tesouro já falou isso anteriormente, que o Trump ele usa a taxação para outras áreas além da questão comercial. Agora, especificamente em relação à Rússia, Koba, não faz o menor sentido. Vamos lá, em 2022, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, na primeira semana, os Estados Unidos já baniram a Rússia do comércio internacional. Não só não comprando mais nenhum bens da Rússia, nenhuma mercadoria da Rússia, como também chamando os outros países a não fazerem mais comércio com a Rússia e banindo a Rússia do SWIFT, ou seja, do sistema internacional que utiliza o dólar, inviabilizando, em boa parte, o comércio da Rússia com outros países. Tanto é que a balança de transações correntes da Rússia, que performava com um superávit de 237 bilhões de dólares em 2021, em 2022 cai ali para o patamar de 49 bilhões de dólares e depois vai para 63 bilhões de dólares. Ou seja, esse remédio essa arma já foi utilizada contra a Rússia e de uma maneira bem mais poderosa, que foi a exclusão do SWIFT. Então, assim, isso é completamente inócuo o que o Trump está fazendo contra a Rússia. Eu vou mandar mais armamento também para a Ucrânia. Os Estados Unidos já mandam armamento para a Ucrânia desde 2022. Ou seja, o grande problema aí é que os Estados Unidos não conseguem parar a Rússia. Eles não sabem lidar com a Rússia. E o Trump sabe de uma coisa: essa guerra jamais deveria ter sido escalada. O Trump fala isso abertamente. Por quê? Porque você não consegue parar a Rússia. Ô Bruno Musa, já conosco, bem-vindo. Você e o Zé Maria Trindade, muito bem-vindos aos dois. Daqui a pouco temos Fábio Piperno também se juntando aqui ao nosso time. Musa, eu quero ir com você para entender, cadê o Donald Trump da campanha, que falava que resolvia tudo ali com uma reunião, com uma rápida conversa, que tudo se resolveria. Será que essa é a oportunidade, que tudo vai se resolver, ou você não vê tanta esperança assim na solução desse conflito? Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, vamos lá. Boa tarde a todos aqui na bancada, a todos que nos escutam. Bom, sobre a Rússia, tem alguns pontos interessantes, tá? Eu, na semana passada, eu me debrucei em cima disso, porque eu fiz um vídeo lá no meu canal, que está lá desde sábado, sobre a Rússia exclusivamente, porque me chamou a atenção algumas frases ditas pela presidente do Banco Central Russo, a Nabiullina, e pelo Maxim Ryzhenikov, que é o ministro da Economia da Rússia. Ambos disseram que a Rússia está à beira de uma recessão. E eu fui entender, porque é pouco noticiado aqui no Brasil a respeito do detalhe da economia russa. No máximo que nós vimos foi que 2023, 2024, anos que sucederam a invasão da Rússia na Ucrânia, eles estariam ali conseguindo um milagre econômico, inclusive crescendo 4,1% no ano de 2024. De fato, cresceu e eu fui mergulhar em cima disso e peguei, inclusive, as fontes do governo russo. Pois bem, muitos deles ali disseram que a economia, ao modelo keynesiano, cresceu em 2023 e 2024 pelos gastos militares que hoje já representam, pasmem, 40% dos gastos do governo russo, que grande parte do crescimento vem da indústria militar, otimizada pelos gastos públicos. Eles já tiveram, aí as fontes divergem entre 1 e 4 milhões de russos que saíram, só que olha que interessante, dos russos que saíram, segundo dados oficiais, 85% tem nível superior, de graduação superior. E eles estão recrutando trabalhadores que já estão com falta de mão de obra, recrutando do Afeganistão e da Coreia do Norte, ou seja, trabalhando junto com o governo da Coreia do Norte, fontes russas falando isso, tá? Encontrei matérias em português sobre isso. Trazendo trabalhadores, porque como a Rússia gasta grande parte para otimizar a indústria bélica, a indústria militar, ela compete com as empresas pela escassa mão de obra. Os salários sobem sem o incremento da produtividade. A inflação que pré-invasão da Rússia na Ucrânia era de 4%, está em 10%. A taxa de juros está em 20%. Ou seja, a economia está praticamente em frangalhos. Mais uma vez, o modelo keynesiano se esgotando e o próprio governo russo assumindo que não tem mais fôlego para continuar impulsionando o crescimento econômico via gastos militares. E desses afegãos e norte-coreanos e países ali à sua volta, o Quirguistão, o Cazaquistão, países que conseguiram importar alguns trabalhadores para mão de obra, pasmem, menos de 10% tem nível de graduação superior. Então, eles mandaram embora pessoas de qualificação, estão importando pessoas com baixa qualificação. Salários mais altos, sem o incremento da produtividade, com uma queda da mão de obra, inflação sem incremento de produtividade e sem gastos para conseguir continuar acelerando, uma vez que a taxa de juros está em 20%. Então, a situação da Rússia ela é complexa, por isso que eu falo, é difícil a gente julgar daqui de fora, mas quando a gente começa a entrar em dados que são mais técnicos e pouco noticiados aqui, a gente começa a entender que talvez eles saibam mais do que nós e que sim, eles podem estar sendo asfixiados. Olha só, a gente tem o presidente americano Donald Trump falando justamente sobre isso. Vamos acompanhar um trecho da manifestação dele. E um dos motivos pelos quais você está aqui hoje é para ouvir que estamos muito descontentes com a Rússia. Mas discutiremos isso talvez um outro dia. Estamos muito descontentes com os russos. E vamos aplicar tarifas muito severas se não chegarmos a um acordo em 50 dias. Tarifas em torno de 100%. Você as chamaria de tarifas secundárias. Você sabe o que isso significa. Aí, Zé Maria Trindade, quero também a sua opinião. Onde há notícia no mundo, há notícia sobre Donald Trump. Ele está em todas. Explica essa daí pra gente, Zé Maria. Boa tarde, bem-vindo. Senhor Tarifas, né? Que mudou o eixo do mundo, todos os eixos, político, econômico. Muito boa tarde, Cuba, boa tarde a todos. Olha, a situação de Donald Trump com o mundo é, vamos dizer assim, tensa demais. Ensinamentos mostram que não se deve abrir vários flancos de guerra, e é o que ele está fazendo. E jogando fora o principal capital que os Estados Unidos têm sobre
a possibilidade de uma disputa ali com a China, que é esse affair, essa aproximação e, vamos dizer, até esse love com o mundo inteiro. Os Estados Unidos faziam várias ações em países, ajudava, tinha uma forte participação em ONGs pelo mundo inteiro, em ajudas humanitárias, e isso tudo está sendo cortado. Além disso, ele está comprando uma guerra interna com os imigrantes, e isso é muito grave. Ele está certo ao defender os Estados Unidos. Afinal, ele é presidente dos Estados Unidos, não é presidente do Brasil e de outros países, mas só que ele está exagerando na dose. Se houver uma união dos que se sentem ofendidos, dos que se sentem prejudicados pelas ações dos Estados Unidos, o país vai ficar isolado. E hoje ninguém, absolutamente ninguém, pode viver isolado, porque todas as produções, todas as fábricas, indústrias, elas têm um componente de cada país. O carro mais nacional brasileiro fica em torno de 65% brasileiro. O restante é mesmo importado e é assim em todos os outros países. Então, é uma situação perigosa esta definição do presidente Donald Trump de cercar os Estados Unidos de tarifas. No primeiro momento, isso vai prejudicar setores importantes daqui do Brasil. Pode até fechar setores inteiros, que existem fábricas aqui que são exclusivamente exportadoras para os Estados Unidos. Uma tarifa de 50% é impeditiva. Se o Brasil reagir, passa para 100%, aí é o não comércio, ou seja, setores que dependem do mercado norte-americano ficarão extintos, não há como funcionar. Nesse caso específico de taxar a Rússia, eu te confesso que no início ali eu fiquei curioso para saber onde é que ia dar a tal guerra econômica. O leste europeu disparou contra a Rússia, proibiu disso, cercou daquilo, até o gás que alimenta o calor ali na Europa foi cortado, reduzido bem, e mesmo assim a Rússia não se abalou, ou seja, a guerra econômica ela é complicada, porque o mercado é vivo e ele independe de leis e de decisões de presidentes. É da oferta e da procura e pronto, né? Então, esse trabalho do Donald Trump de dominar o mundo através das tarifas pode, a longo prazo, levar dificuldades para o seu próprio país. Muito bem, a gente vai agora com o Luca Bassani, que chega aqui no 3 em 1, diretamente da Europa, porque a Europa prepara um pacote bilionário como resposta aos tarifaços de Donald Trump. Luca Bassani chegando, nosso correspondente, microfone Jovem Pan na Europa, especificando, detalhando um pouco mais desse projeto aí que envolve os bilhões, não é isso? Luca, bem-vindo, boa noite para você. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham. Não apenas o Brasil foi taxado na semana passada, mas aqui a União Europeia também foi taxada em 30% durante o último sábado, o que faz com que o bloco que exporta bilhões, centenas de bilhões de dólares para os Estados Unidos anualmente também se preocupe. A gente vê que há uma posição dicotômica entre os diversos ministros do comércio, ministros das relações exteriores aqui do bloco europeu. Alguns acreditam que uma retaliação deve ser feita proporcionalmente, na faixa também dos 30%, mas a maior parte dos líderes europeus acredita que ainda haja um espaço para negociação. Exatamente nesse sentido que o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse que o bloco prepara uma espécie de pacote, né, de negociações durante as próximas semanas, mas também tem um pacote de também retaliações econômicas aos Estados Unidos, de tarifas econômicas aos Estados Unidos, que significariam 21 bilhões de euros em taxações durante o período de um ano. Essa avaliação ainda é tomada em Bruxelas e por cada um dos países individualmente, mas a gente sabe que geralmente a corda ela estoura do lado mais fraco e os Estados Unidos têm uma robustez econômica maior, o que deixa os europeus preocupados, principalmente nesse momento onde não há grande pujança econômica dentro do continente. Aquilo que nossos comentaristas trouxeram ainda é válido nos dias atuais. A crise energética, os preços mais caros, seja do gás, seja
da gasolina, seja para a energia elétrica, também muitas das indústrias europeias em estagnação. Isso preocupa que uma nova guerra comercial com os Estados Unidos, um aliado de longa data, possa prejudicar ainda mais a posição econômica do bloco. Todavia, muitos acreditam que o melhor seria a tarifa zero entre Estados Unidos, Canadá, México e a Europa, formando um grande bloco transatlântico econômico, algo que parece estar completamente no oposto das ideias de Donald Trump. A gente também vai acompanhar como essas negociações vão transcorrer, afinal, caso elas sejam bem-sucedidas, os métodos, as estratégias utilizadas, quem sabe até o Brasil pode copiar alguns desses modelos e conseguir uma diminuição nessa alíquota também bastante salgada de 50% aplicada por Donald Trump a partir do mês que vem aos produtos brasileiros. Perfeito. Continuaremos acompanhando o Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, com mais informações. Volta aqui na programação da PAN. Um abraço, boa noite para você aí, Luca. Por aqui eu já quero chamar o Bruno Musa. Bruno, a gente está vendo aí essa guerra comercial instalada pelo presidente americano Donald Trump tem gerado várias possibilidades de retaliação mundo afora. Está aí uma dessas em relação à Europa. Um pacote aí que envolve os 21 bilhões de euros. A pergunta é, parece que o Trump não está muito se importando com as retaliações do mundo todo. Mas e se todo mundo retaliar conjuntamente, em bloco? Os Estados Unidos, essa potência toda que pode aguentar, resistir a uma reação em bloco da Europa, do Brasil, da China, da Rússia e de tantos outros que estão envolvidos nisso? Bruno Musa. Bom, vamos lá. Veja, eu venho fazendo as minhas análises, Koba, muito baseado nos fatos que nós temos. Tá? O meu primeiro ponto aqui é o seguinte, que eu comentei na semana passada. Eu entendo o diagnóstico, ou seja, da necessidade de diminuição dos déficits comerciais e déficits em conta corrente que os Estados Unidos têm com grande parte do mundo. Esse é o diagnóstico. Concordamos porque é um fato, é um número. E que ele deve ser diminuído. Certo, concordo. O remédio, não necessariamente eu concordo. Ou seja, as tarifas eu não estou de acordo, que é o caminho ideal para um comércio mais livre e mais aberto, que é o que eu defendo, que eu acredito que leve a uma maior produtividade, um maior incremento de riqueza nos países como um todo. Basta olhar os países mais abertos ao mundo, eles são muito mais ricos do que os países fechados. E, claro, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo no comércio internacional, também são números divulgados. Dito isso, me parece, Koba, que os Estados Unidos sabem o poder que ele tem. O fato é que hoje as tarifas estão aí. No meu entender, elas vieram para ficar. Mesmo aqueles que negociarem de forma bem sucedida com os Estados Unidos terão uma tarifa, digamos, mínima aí de 10%, é o que consta. Veja a própria Argentina, que conseguiu um acordo extraordinário com 80% da sua pauta de produtos ficando isenta e os outros 20% com taxação de 10%. Então, uma vantagem importante. A Índia está caminhando para essa negociação. A China foi à mesa de negociação. México, Canadá, União Europeia agora. Enfim, o que eu acho, na tua pergunta é, se todo mundo se unir, poderia ter uma retaliação? Poderia ser. Eu acho muito difícil, com interesses tão díspares, com características tão diferentes, todo mundo querendo salvar o seu, e é assim. Todos nós somos assim. Queremos salvar aqui primeiro, como muito bem o Zé Maria falou, o Trump é presidente dos Estados Unidos, cada um vai querer salvar o seu país, a sua capacidade de consumo, o seu nível de inflação, de estabilidade da moeda. Portanto, eu acho muito difícil que países e blocos com importâncias, objetivos tão díspares consigam se unir. Basta ver o BRICS, que supostamente tem um alinhamento de ideias, e a gente vê pessoas do governo russo falando que foi o Lula quem começou com essa ideia de uma moeda única dos BRICS. E a Índia vai negociar individualmente, a Rússia é a mesma coisa. Enfim, então nós vemos que o interesse individual ele prevalece, afinal de contas, cada um quer cuidar do seu próprio país. Então acho muito difícil essa negociação em bloco, os Estados Unidos sabem disso, e eles vão continuar usando desse direito deles, e eles sabem que eles são mais fortes. De novo, não concordo com o remédio. Entendo e concordo o diagnóstico da coisa. Olha só quem já está conosco aqui, Fábio Piperno. De onde você fala, Fábio Piperno? Boa tarde, Nelson. Um abraço aos colegas. Estou aqui direto da Jovem Pan Araçatuba, que sempre me acolhe tão bem e prontos aí para a gente
debater, para a gente discutir tantos temas importantes direto aqui de Araçatuba. Aí para toda Jovem Pan Araçatuba. Piperninho, eu já quero te passar a bola, meu amigo. Até que ponto esse protecionismo americano está tornando os Estados Unidos da América isolados no mundo todo? Veja só, os Estados Unidos que cresceram com base na globalização, nas relações comerciais, agora há um risco de um isolamento por completo. Qual a sua opinião, hein? Fábio Piperno, diretamente da nossa Jovem Pan Araçatuba. Ô Nelson, é uma potência hegemônica que vê claramente agora que está na iminência de fato, perder um pouco uma parte desse naco de poder. Não é que vai se tornar um país irrelevante, óbvio que não. É a maior economia do mundo, aliás, cada vez maior, né? Essa história de que faça a América grande outra vez e tal, isso vale como um slogan político, mas isso não condiz com a realidade econômica. Nos últimos anos, a economia americana prosperou muito mais, por exemplo, do que a europeia. O que acontece, sim, é que na questão do comércio exterior, os Estados Unidos perderam terreno, especialmente para a China. Então, eu entenderia o uso das tarifas se elas tivessem, digamos, uma ambição regulatória. Então, vamos regular de novo a economia global, vamos estabelecer novos parâmetros e novas tarifas, porque, afinal de contas, essa relação tem sido muito desvantajosa para nós. Nossas tarifas de importação são muito menores do que a dos concorrentes, então precisamos alinhar isso. Eu entenderia esse argumento. A questão é que não se trata apenas de um argumento econômico, porque vejam só, quando os Estados Unidos acenam com uma retaliação à China e a China devolve, estamos diante de um embate entre dois pesos pesados, e aí sim trata-se de uma questão econômica, uma questão relativa às trocas, né, ao comércio global entre os dois países. Muito bem. Quando os Estados Unidos ameaçam o Brasil e anunciam a imposição de tarifas de 50%, aí nós já estamos falando de uma outra situação, porque não é mais a questão econômica, porque os Estados Unidos são deficitários com a China, mas eles são superavitários com o Brasil. Então, aí entra, sim, o componente político. Né? Não é uma questão econômica, mas é uma questão política. Quando os Estados Unidos ameaçam a Rússia, aí nós estamos falando de uma questão política e bélica. Então, as tarifas passam a ser usadas pelo presidente Trump como um mecanismo regulatório para problemas diferentes, sejam eles econômicos, políticos ou militares. Então, há uma assimetria muito grande e é óbvio que isso vai trazer um mundo pior para todo mundo. Quero também a opinião do Alan Gani sobre isso. É um contrassenso, é uma contradição histórica, Gani. Os Estados Unidos se colocando nessa situação de isolado do mundo, anos depois, em 2025, veja só, senhor Alan Gani. Com certeza. Aliás, o Ronald Reagan, ídolo da direita norte-americana, ele tem um vídeo que circulou nas redes sociais, na internet, dizendo que o protecionismo, ele traz uma vantagem que é ilusória. Num primeiro momento, parece que é uma vantagem, mas, num segundo momento, a indústria do seu país se acomoda, passa a viver de subsídios, traz inflação interna para o país. Então, ele é altamente crítico ao protecionismo. Eu acho que a administração Trump vem de uma ideia bastante equivocada, que se você colocar protecionismo, você vai tirar vantagem dessa situação, você vai se dar bem e o resto do mundo vai se dar mal. Não, pelo contrário, protecionismo é uma arma que se volta contra você. Primeiro, porque hoje, numa economia globalizada, se você coloca protecionismo, é claro que isso vai encarecer a sua produção interna, vai encarecer também os produtos importados. Os Estados Unidos, mesmo tendo déficit comercial e déficit em transações correntes com o resto do mundo,
Os Estados Unidos tiveram a sua renda per capita em 10 anos dobrada. Ou seja, o padrão de vida do americano médio, que é o que interessa, melhorou. A vida da população norte-americana melhorou. Então se traça uma falsa equivalência entre protecionismo e desenvolvimento econômico. Pelo contrário, até porque, Koba, exportação e importação representa muito pouco do PIB. Se você olhar o caso dos Estados Unidos, as exportações representam quase 10% do PIB. A maior parte vem de consumo e depois de investimento, seguido de gasto do governo e depois as exportações líquidas. Até a China, que é uma economia altamente exportadora, as exportações não representam a maior parte do PIB. Então tem esse fetiche, com o comércio exterior, tem esse fetiche com o protecionismo, quando na verdade, concordo com o Musa, na verdade é exatamente o contrário. Quando você tem livre comércio entre as nações, é que você tem mais desenvolvimento econômico, mesmo você sendo deficitário na sua balança comercial. Agora são 16 horas 28 minutos, um rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui eu quero chamar o José Maria Trindade, também quero entender dele como é que ele está avaliando essa participação aí. A gente falou há pouco, Zé, de onde tem notícia no mundo tal Donald Trump, mais uma agora envolvendo a Europa e com valores bilionários. Até que ponto vai esse negociador, o cara que veio do mundo empresarial, numa mesa de negociação, trata tudo como se fosse jogo de carta, até que ponto vai ele quando vê uma possibilidade como essa, uma retaliação aí vindo da Europa, um pacote de tarifas contra os Estados Unidos, hein, Zé Maria Trindade? Eu, logo no início, saí em defesa de Donald Trump, dizendo que o mundo precisava mesmo de uma sacudida, precisava mesmo de uma ruptura para refazer o comércio internacional e, por que não dizer, as relações internacionais. Ele mudou o eixo ali da política mundial, das relações entre países, da economia e, inclusive, de política social, sobre a luta que ele faz contra o migrante ilegal e o que atrapalha nos Estados Unidos. Sempre houve lá nos Estados Unidos essa diferença. É um país de imigrantes, todos lá são migrantes ou querem ser migrantes, mas alguns não são bem-vindos e a impressão que eu tive logo no início é que Donald Trump mirava exatamente contra estes. Pois bem, ele mudou toda essa estrutura. Acontece que ele está colecionando adversário. E o Gani traduz muito bem sobre a economia aberta, liberal, que eu defendo de uma maneira muito forte. Eu estive olhando na pauta de importação do Brasil, por exemplo, dos Estados Unidos. O Brasil importa mais do que exporta. Mas a vantagem é do Brasil. Porque se você olhar na pauta lá do Brasil, são importações muito boas, muito maquinário, O maquinário, o produto de bens e serviços, eles são importantíssimos, porque eles representam emprego, representam desenvolvimento. Agora, imagina se o Brasil deixa de importar maquinários, Aí ele vai ficar com a economia restrita, a economia defasada. Então, esta relação internacional, e o Gani falou muito bem, ela independe de importação e exportação. A gente tem que ver a qualidade da exportação e da importação. Eu sou um crítico, por exemplo, da qualidade da exportação dos produtos brasileiros. Lá atrás, lá na CEPAL, já ensinava que exportar commodities era sinal claro de um fracasso no futuro e que era preciso elaborar, agregar empregos, trabalho para exportar. Mas o Brasil acomodou aqui na exportação de commodities e a China fez esse trabalho muito bom, salvou o Brasil e agora, de novo, não fosse a China, não sei como é que o Brasil ficaria com as commodities aqui para exportar se fosse um mercado único dos Estados Unidos. E é bom que a gente aprenda essa lição e não fique preso a uma China supervalorizada aqui na exportação, como hoje está, e no futuro pode ser que a China faça algo parecido com o Brasil. A diversificação é a melhor situação. Então eu acho que o país que se fecha perde muito. Muito. Vamos lembrar aqui a história do Brasil, que fechou e éramos obrigados a trabalhar com aqueles computadores Cobra, horrorosos, caros, esquisitos e tal. E agora, com a abertura, nós temos, inclusive, produção boa aqui no Brasil de computadores. Então, abrir
sempre é o melhor negócio. E tem aquela coisa mesmo, né, que muita gente compara com drogas, ali no início dá uma sensação boa, depois é o caos. Então, fechar é isso, proteger é isso. No primeiro momento dá aquela sensação boa como é congelar, mas depois vem o caos porque você acaba artificializando o mercado. Bem, eu quero entender do Bruno Musa, se isso acontece, vamos fazer um exercício aqui, Musa. Se a gente tem um pacote de tarifas bilionário aí contra os Estados Unidos, um pacote vindo da Europa, o que isso pode favorecer o Brasil? Há algum produto que o Brasil concorra com os Estados Unidos nas exportações para a Europa, por exemplo? Tem alguma oportunidade sendo gerada para os brasileiros numa crise como essa? Explica para a gente. Bom, vamos lá. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Zé Maria falou, até porque isso é divulgado através de vários índices, né, de leitura ali, de liberdade econômica, e não é à toa, não é coincidência, eu já me debrucei em cima disso, que os países que têm um altíssimo nível de produtividade e uma melhor qualidade de vida, algumas métricas que analisam isso, são aqueles países que têm mais liberdade empresarial, menores custos burocráticos, e são os mesmos países que possuem o IDH mais alto. Então, os mesmos que estão em cima em um nível estão no outro. E aqueles que estão mais na parte de baixo, que é o caso do Brasil, também compartilha tanto da parte de IDH como de países mais fechados. Então, não vejo, com tantos números e métricas e análises práticas, conhecendo os países também, como isso pode ser diferente. A abertura ao mundo, a liberdade de comércio, ela pressupõe um incremento da produtividade e uma melhor qualidade de vida a todo mundo. Infelizmente, também é o que o Alan Gani falou. A gente vive numa retórica acreditando que subsídios, congelar preço, levam a vantagens competitivas, quando não. Isso pode... Aqui com o Bruno Musa, nós vamos acertar a conexão com ele. Daqui a pouco a gente volta com o Bruno concluindo seus comentários.